O Supremo está acima de quem? Dos tribunais superiores. Se ele está acima dos tribunais superiores, aparece aqui, olha, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, e aí ele vai falar uma palavrinha mágica, que eu coloquei entre parênteses, decididos em única instância. Decididos em única instância por um tribunal superior, quando denegatória o pedido. Denegatório o pedido. Então veja, ele está dizendo que o recurso ordinário é quando ele funciona como segunda instância. Significa dizer que um processo que comece, por exemplo, um processo de governador. É isso que você vê. Um exemplo, o processo do governador, ou um processo de um desembargador, ou um processo de um tribunal de contas do Estado. Nesse caso, ele começa já no Superior Tribunal de Justiça. Então, a única instância para ele já é a terceira, que é a última para os comuns. Entendeu? Ele já começa na tampa da panela. Então, para quem que ele vai recorrer? Para Deus? Não. Aqui, a segunda instância para essas autoridades é o Supremo. Mas não são todas as ações. Ele está falando apenas dos remédios. Ou seja, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. E aí, senhores, ele traz uma encrenca. Porque ele coloca no recurso ordinário, os crimes políticos. Os crimes políticos. E quando ele coloca os crimes políticos, veja, ele está dizendo o seguinte: eu não quero saber se o crime político começou no primeiro grau de um juiz federal. Ou seja, o crime político, por exemplo, se o crime político ele entrou aqui, o crime político entrou aqui, no primeiro grau, havendo recurso, pula para o Supremo. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo assim, ó, se você tiver em qualquer sede de jurisdição, tá? Se você tiver, o processo entra, por quê? Porque ele não está dizendo quem é a autoridade que está envolvida, né? Então ele não está dizendo qual é a autoridade que está envolvida. Se ele não está dizendo qual é a autoridade, então não está imaginando que você tenha o teu processo comece no primeiro, no segundo, no terceiro. Está dizendo, não interessa onde começou. Havendo recurso, a segunda instância para esse recurso é quem? Supremo Tribunal Federal. Ficou claro isso para vocês? São perguntas difíceis. Se você não tiver isso bem afiado, já era. E aí, senhores, veja, já a segunda instância para o TRF é o STJ, entenderam? A segunda instância para um juiz é o TJ. Então você tem que saber, ou seja, quando aparecer o termo recurso ordinário, é quem é a sua segunda instância. Mas aí, claro, tem aquelas encrencas. Quando você analisa aqui, você vê que ele tem aqui, você vai ver que o segundo ele vai falar o quê? As ações que envolvam o quê? Organização OI, que é Organização Internacional, ou Estado Estrangeiro, versus quem? Organização Internacional ou Estado Estrangeiro, versus quem? Versus município ou pessoa. Olha, isso aqui está aí, se você pegar o segundo item, o segundo inciso do 109, ele fala, se você tiver uma ação que envolve Estado Estrangeiro ou um organismo internacional, contra uma pessoa ou município aqui no Brasil, então, senhores, o que vai acontecer? Esta ação, ela correrá aonde? Ela corre aqui, ela inicia aqui. Ela inicia num juiz. Se é juiz, isso aqui é chamado de juízo. Toda vez que falar juízo, ele está falando do primeiro grau. Começa no primeiro grau. Mas havendo recurso, vai para onde? O recurso, nesses casos, é para o STJ. Dá uma olhada no teu material. Aqui no 105, tá? Aqui, ó, olha o 105, artigo 105, inciso 1º, letra I. Se você pegar o artigo 105, inciso 1º, letra I, você começa. O 105 é o STJ. Inciso 1º é na competência originária. Opa. Esse aqui, não é. Ele está falando, na verdade, inciso 2. E aí a letra agora já deu burro aqui.
Porque, na verdade, no inciso 2 é o recurso ordinário. É isso? E aí a letra é a C. Vê se não é a C aí. É a C? Então, letra C. Olha o que está dizendo. 105 é superior ao Tribunal de Justiça. Inciso 2, recurso ordinário. Ó. Aí você já sabe, STJ, aqui é recurso ordinário. E a letra C está dizendo o seguinte. Ó. Ele não fala que organismo internacional ou Estado estrangeiro versus município ou pessoa? Ora, isso que está deixando bem claro. Embora esse processo comece no juízo de primeiro grau, o recurso ordinário não será para o TRF. O recurso ordinário será para quem? Para o STJ. Perceberam isso? Outra questão que você pode matar, porque essa é uma questão difícil. Essa é uma questão difícil. Se você não sabe isso, difícil para você acertar. Vai imaginar? Né? Então, assim, ó, quando você sabe isso, é outro patamar, é outro padrão, ok? Então, senhores, ele está falando para você uma coisa importante. Primeiro, os crimes, primeira coisa que tem que colocar, os crimes políticos, ou de opinião, o Supremo sempre funciona como o quê? Segunda instância. Muito bom, entenderam isso? Porque é difícil, se você é leigo, entender. Mas como que é segundo se ele é o último? Cara, ele é a segunda, em recurso ordinário, ele é a segunda instância para alguém. Se ele tem recurso ordinário, por exemplo, juiz não tem recurso ordinário, porque para quem que viria? Não tem nada abaixo do juiz, entenderam? Então, um juiz nunca vai ter competência ordinária, é o processo que é de competência dele. Não tem recurso ordinário porque ele não recebe de ninguém. Tribunal já tem. Então, o Tribunal de Justiça tem, TRF tem, STJ tem, STF tem. Então, raciocina. Se o STJ tem recurso ordinário, é porque sobe de alguém. Sobe dos tribunais. Dos TRF, STJ. Quando você tem um recurso ordinário no Supremo, é porque o Supremo funciona como o quê? Segunda instância para alguém. Entenderam? Para os tribunais superiores, que aí você passa a entender. Agora, isso não vale para quem? Para os crimes políticos. Porque nos crimes políticos, os crimes políticos, que é uma exceção, e cai exceção em prova, na verdade, o processo começa no primeiro e pula para o Supremo. Entenderam? O que mais? Aqui, as ações que envolvem o município contra o Estado estrangeiro começam num juízo, em primeiro grau, e pula para o quê? Para o terceiro grau, para o STJ. Então, a segunda instância para uma questão dessa é o STJ. Captaram isso? Porque isso é importante. Isso são as questões, tá? O que mais que você tem que saber? O que mais que você tem que saber? Que mais? Olha, dá uma olhadinha aqui para a gente finalizar e limpar esse quadro e dar sequência. Raciocina comigo aqui. O STJ está em cima de quem? O STJ está em cima de quem? TRF e TJ. O STJ não está em cima do Tribunal Regional Federal, de uma das regiões, e os Tribunais de Justiça dos Estados? Então, quando você vai, como é que eu vou compor os 33 ministros? Simples. Um terço promovendo desembargadores do TRF e um terço dos TJs. Entendeu? Então, como é que eu vou compor? Como é que eu vou fazer a composição do o Superior Tribunal de Justiça? De que forma? Colocando aqui, um terço vai vir dos TRFs e um terço dos Tribunais de Justiça. Um terço do TRF e um terço do TJ. Veja, e um terço do quinto. Um terço do quinto, que é advogados ou Ministério Público, tá? E está feito o artigo 104. Agora, senhores, esse aqui, ó, 1, 2, 3, serão três justiças federais especializadas. Mas eu preciso ir para o 4. Então vamos... Porque, tipo, governador e deputado estadual estão no mesmo patamar, né? Descem para cima. Daí presidente e deputado federal e outros também. Por que ali no debaixo só o prefeito, os vereadores aí não... Exatamente. Aí, no caso, o vereador não está no mesmo nível. Aí teria que ser só o presidente da Câmara. O vereador daria para deputado estadual, assim como... Exatamente. Só que, na verdade, não. Tá? Aí é só o prefeito mesmo. Só o prefeito mesmo. Porque o vereador, quando foi feito isso, ele era um cargo voluntário, sem salário. Depois virou negócio. Né? Ok?
Vamos lá? Se alguém tem alguma coisa para copiar, copia rapidinho, que a gente vai... Uma pergunta ali, ó, um terço lá, você comentou lá, o último, ó, que é, né? É um terço de promoção dos desembargadores do TRF, um terço dos desembargadores do TJ, e um terço é o quinto. O que é o quinto? Ou advogados ou membros do MP. É no Senado. Oi? Da Marinha, Ministério da Marinha, Exército Aeronáutico, membro da carreira diplomática, Tribunal da Constituição da União. É que a gente vai ter tempo para começar a colocar isso aqui. Eu deixei mais mapas para baixo aqui, não se preocupem, mas eu tinha que dar o maior número de informações agora, para que vocês consigam, quando chegar no final, eu quero que vocês não leiam, vocês só apenas olhem o mapa e vai treinar. Que daí, na verdade, desse um terço, por exemplo, do TJ, o TJ teria em cada capital, né? Isso. Mas aí o terço é 11. Os mais antigos. Não, vai pegar. Não. O CJ tem 140. Não, tipo, um terço de 33 são 11. No caso, Sim. 11 vem do TRF, 11 vem do TJ e 11 será pelo quinto. Dividido entre 6 do Ministério Público e 5 advogados. daí do TJ não é que tenha que vir um de cada estado. Não. É por antiguidade. Pega o mais antigo. Vai ter o critério agora aqui de promoção. Uhum. Posso pagar? Vamos lá então. Ficou bom assim, né? Ficou organizado. Mas agora todos eles vêm assim, pessoal. Não, hoje eu já conversei com quem tinha para conversar. Dentro daquela conversa que a gente teve. 1, 2, 3. Aqui. É daqui para baixo. Bom, então agora, aqui você vai com esses três aqui, isso aqui é uma justiça, é uma justiça federal especializada. Então a primeira coisa que tem que saber é isso aqui. E aí, dentro dessa justiça federal especializada, você vai colocar aqui, os tribunais mais os juízes. Tribunal mais o juiz. Tribunal mais o juiz. E aí, senhores, aqui você vai colocar do trabalho, eleitoral e militar. Ok? São 3 justiças especializadas. E aqui embaixo você vai colocar os tribunais de justiça dos estados, mais os juízes estaduais. Muito bem. Então vejam. E aqui já tem aqui para vocês começar a montar esse arcabouço aqui de informações. Então vejam. A primeira questão que você já tem aqui depois completa isso aqui para eu poder baixar e trabalhar esse final. É só completar esses espaços que a gente deixou aqui. Justiça especializada para trabalhar. Então, é a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então veja, a justiça do trabalho, vou começar agora aqui mesmo. Você vai ter aqui, ela está aqui embaixo, justiça do trabalho. Então veja, o primeiro grau, você vai ter os juízos, onde você vai ter um juiz ou uma junta, está na Constituição do trabalho. Então veja, vai ter um juiz ou uma junta do trabalho. O segundo grau é o Tribunal Regional do Trabalho e o terceiro grau é quem? É o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então vou ter os juízos, onde tem o juiz ou uma junta, o segundo grau TRT e TST. Então quando ele falar para você, tá? Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Quais são os órgãos? Você vai ter os juízes ou as juntas, o que mais? Você vai ter o Tribunal Regional do Trabalho e o TST. Aqui, senhores, você vai colocar aqui, são 27
ministros, tá? E aí já sabe, aqui vai ter o quê? A súmula, acórdão. Aqui vai ter o quê? 7 desembargadores, ok? E basicamente isso aqui. O que você vai julgar aqui no seu trabalho? Olha só, o direito de greve, você vai julgar aqui o direito de greve, a representação sindical, que mais? O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança da relação de trabalho. Da relação de trabalho. Ok? Então, da relação de trabalho. Então, aqui você vai ter a justiça do trabalho e, basicamente, com isso que você consegue resolver as questões. Agora, senhores, agora eu preciso do restante aqui para a gente trabalhar. Veja, os demais que você tem aqui. Você tem aqui, ó, o juiz eleitoral, tá? Seria o teu primeiro grau. No segundo grau, você tem o Tribunal Regional Eleitoral. E no terceiro grau, o TSE. Percebam que ela é especializada e ela não tem o quê? Ela não tem ela não usa o STJ. Então você vai ter o juiz eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior. E aqui, senhores, ó, 7 ministros. Tá? 7 ministros. Aqui, 7 membros. Coloca assim. 7. Aqui, senhores, eu vou falar para vocês. Ó, desses 7, 3 do STF, 2 do STJ. Então, veja, no Tribunal Superior Eleitoral, é daqui que sai quem? O presidente do TSE, que agora assumiu. Quem é o atual presidente do TSE? Alexandre de Moraes. Então, hoje, o ministro Alexandre, que é ministro supremo, é o atual quem é? É o atual presidente, porque ele vem do Supremo. Do STJ vem o corregedor eleitoral. Então o corregedor vem do STJ e do STF. Então tem 3 desses 7. 3 são do STF, 2 do STJ e 2 são advogados indicados pelo Supremo e nomeados pelo presidente. Então veja, aqui é por eleição, tá? Aqui no TRE, veja, você vai ter algo parecido. São 7 também. Então você vai ter, aqui são 2 desembargadores e 2 juízes. Só que esses 2 desembargadores e 2 juízes, eles são indicados pelo Tribunal de Justiça. Então aqui serão 2 desembargadores, 2 juízes indicados pelo TJ. Mais um do Tribunal Regional Federal e olha só, aí você fechou o quê? 2, 4, 5. Sobram 2 vagas. Essas 2 vagas você vai colocar o quê? 2 advogados. 2 advogados. Indicados pelo TJ também. Tá? Indicados pelo TJ. Mas tem um esqueminha mais à frente. Isso aqui eu tenho que abrir para vocês como é que funciona. Isso é justiça eleitoral. Muito bem? Que é uma justiça especializada. Então veja a importância disso. Quando você viu o artigo 109, eu falei algumas questões importantes para vocês. Que questões eram essas? No artigo 109, você viu o quê? Da Constituição, ele falava o seguinte, no inciso 1º, isso aqui é o quê? Do juiz federal. E aí a gente comentou que as causas em que a União, suas autarquias ou as empresas públicas, então a União, as empresas públicas e as autarquias, fosse o quê? Res ou fosse o quê? Fossem autoras. E aí, senhores, nesse caso, Justiça Federal. E ele fala também, no 2, tá?
aquela questão que envolvia o quê? Aquela questão que envolvia, antes disso aqui. Então, ele puxa bem claro, união. Mas aí ele coloca uma ressalva, menos. Coloca 3 menos aí, era isso que eu queria falar. Veja, as ações de falência não são, mesmo que a união esteja envolvida. Embora a união possa estar envolvida numa ação de falência, não corre na Justiça Federal. É na Justiça dos Estados. As ações que tenham competência eleitoral, pelo princípio da especialidade, correm aqui e não aqui. Então, por mais que a União pode ser autora da ação, não importa. Se for eleitoral, é aqui. Então, ele vai dizer, não corre na Justiça Federal. E também não pode ser o quê? As trabalhistas. Por quê? Essas 3 aqui, embora possam estar envolvidas na União, não correm na Justiça Federal, e sim na Justiça do Trabalho. Entenderam? O que mais? Aqui eu falei para vocês que também tem o quê? Esse artigo 109 tem os parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá? E aí, senhores, o primeiro e o segundo é quanto propositura da União, ou seja, ação judicial. E ele vai falar, veja, quando a União for a ação em que a União estiver envolvida, se ela for autora, e aqui no 2, se a União for ré. Então, o primeiro e o segundo parágrafo, ele fala o seguinte, quando a União Federal for autora ou ré, ela entra no domicílio da outra parte. Significa dizer o seguinte, se a União entrou contra você, ela vai entrar onde você está. Agora, se ela for ré, olha só, quem escolhe onde vai ingressar com a ação é você. Então significa dizer que, primeiro, domicílio da outra parte. Domicílio da outra parte. O que mais? Local do bem. Local do bem. Digamos que tem algum bem envolvido. Eu posso entrar onde estiver o bem. Tá? O que mais? Onde ocorreu o fato. Onde ocorreu o fato. E não tendo nenhum outro critério, você pode entrar onde? No DF. Então, quando ela é ré, você escolhe. Eu posso entrar no meu domicílio, aonde está localizada a coisa, aonde ocorreu o fato, ou no DF. E aí, os parágrafos 3º, quando você pega aqui o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, tá? Esses aqui, todos eles são voltados para o INSS, ou seja, as ações previdenciárias. Por quê? Porque nas ações previdenciárias, a União é ré. Pode ver, nas ações previdenciárias, a União, a sua autarquia, lembrando que o INSS é uma autarquia, ela é ré. Então, é uma causa que você tem que aforar, tem que propor na Justiça Federal. Mas ele deixa claro que nesse caso, no 3º, em não havendo Justiça Federal, tá? Pode entrar na Justiça dos Estados, na Justiça Estadual. Então, ele prevê que essas ações possam ingressar na Justiça dos Estados. Mas ele, no 4º ele remenda. Se houver um recurso, havendo um recurso, esse deve ir para o TRF, para o Tribunal Regional Federal. Então vejam, senhores. Então vejam. Então, se havendo um recurso, esse recurso vai para onde? Para o Tribunal Regional Federal. Por fim, o 5º parágrafo que tem aí, ele traz uma coisa importante. Ele traz o incidente de deslocamento, abreviei,
para a Justiça Federal. Então ele está dizendo o seguinte, ele vai colocar, como esse assunto vai aparecer lá na frente, eu tenho um esqueminha só para ele aí, não cabe aqui, eu não estou fazendo, então eu não vou dar muita bola para ele agora. Só vou dizer o seguinte, havendo grave violação de direitos humanos, ele vai colocar um critério aqui, ó, primeiro, tem que haver grave violação de direitos humanos. Tem que haver grave violação de direitos humanos, DH para mim aqui é direitos humanos. E aí, a segunda questão, ele vai dizer o seguinte, o Procurador-Geral da República é quem vai pedir. E terceiro, ele pede para o STJ. Então você tem que entender. Primeira questão, existe um triângulo, né? Tem que ter uma grave violação dos direitos humanos. O segundo, é o Procurador-Geral da República quem pede para quem? Para o Superior Tribunal de Justiça. E ele desloca, então, a competência que era dos estados para a competência federal. Cai bastante isso e está dentro das questões que a gente rotulou como importantes aí para você. Um outro ponto importante, a gente está aqui com o Tribunal Militar. Veja, você tem o primeiro grau aqui da Justiça Militar, que são os juízes auditores. O segundo grau, veja, só vai ter um tribunal se tiver mais de 20 mil naquela força. Mais de 20 mil a tropa. Senão, não haverá esse tribunal. E aqui, o terceiro grau, você tem o quê? 15 ministros. E veja, aqui você vai ter, desses 15, 5, 4, 4. Então veja. Vamos ver, 5, 4, 4, dá quanto? Tá errado as contas aqui, só um pouquinho, pessoal. 4, 3, 3. Agora sim, tinha aumentado um, aqui eu juro. Como assim? 4 vem de generais do Exército. 3 da Marinha. 3 da Aeronáutica. Tá, deixa eu ver. Vem um cabo do Exército? Não. É general. É a última, né? É um general do Exército. Aqui deve ser almirante da Marinha. Sei quem é almirante, quem que é o quê? Capitão de corveta, de corneta, não me interessa. Tá? É o general de qualquer um dos três aqui. Então, somando, aqui dá 10. Mais 5 civis. Aqui vai ter Ministério Público e advogados. É aquele quinto. Ok? E aí, senhores, você acabou de organizar um pouco o Poder Judiciário na sua cabeça. Ok? Você acabou de organizar o Poder Judiciário na sua cabeça. Olha só. O primeiro ponto agora é você entender o seguinte. Promoção de juízes. Por que eu já peguei assim? Porque, na verdade, esse assunto aqui, ele está no artigo 93 da Constituição Federal. O artigo 93, ele vai dizer para vocês o seguinte, que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Estatuto da Magistratura. Então, o Estatuto da Magistratura é uma lei complementar da iniciativa do STF. E aí vai começar algumas questões. Uma delas é a promoção de juízes. Então, isso aqui é uma questão importante. Por quê? Porque o juiz, ele entra, tá? Para você entender como é que funciona isso aqui, você tem aqui o juiz, tá? Ele vai fazer aqui um concurso, olha só, ele vai fazer um concurso, e esse concurso será de provas e títulos. Então, um concurso de provas e títulos. Esse concurso vai ter a participação da OAB. Então, a OAB vai participar atentamente para ver a lisura do concurso dos magistrados. E esse concurso de provas e títulos, ele terá, esse concurso de provas e títulos, exige uma idade para o juiz não pode ter certa idade, tem que ter, não pode pegar um guri de 18 anos e botar como juiz, né? Então, tem a idade para ser juiz, e ele exige o quê? Exige 3 anos, 3 anos de prática. Então, o juiz tem que ter no mínimo 3 anos de prática jurídica. O que mais? Aí ele passa e ele começa, após a aprovação, começa o EP,
que é o estágio probatório do juiz. Então o juiz também tem um estágio probatório. E aí você vai contar 2 anos. Olha só, você vai contar 2 anos desse estágio probatório. Então vou diminuir isso aqui, vamos acabar o estágio probatório dele aqui, ó. Então serão 2 anos de estágio probatório. Se ele passar no estágio probatório, e ele tem sindicâncias a cada 6 meses, né? Ele passando, a partir de agora, tá? Deu 2 anos, tá? A partir de agora, ele é vitalício. Então a vitalicidade já aconteceu. A partir do momento que ele tem 2 anos de juiz, ele entra aqui como juiz, ele vai ser juiz substituto. E aí, senhores, vejam. Então veja. Aí, o que acontece? A partir do momento que o juiz tem 2 anos, já pode ser promovido. Tanto que ele é promovido a juiz substituto. Então vejam, senhores, a promoção do juiz, a promoção, primeiro, presume 2 anos na entrância. O que é entrância? É a classe, tá? Ele vai entrar, ele bate para cima. Então a entrância seria assim, ó, é vertical. Então ele está aqui na A, vai para B, vai para C, vai para D. Então ele está aqui, tem que ter 2 anos aqui para poder ir para cá. É isso que ele está dizendo. Mas aí tem uma regra que a promoção do juiz é igual à promoção de qualquer servidor. É por antiguidade e por merecimento. Então é por antiguidade e é por merecimento. E quando você pega na promoção aqui, tem uma regra. Se ele figurar 3 vezes seguidas, consecutivas, ou 5 vezes alternadas, ele fala que é obrigatória a promoção. Então, é obrigatória promoção. Mas por que eu fiz um capítulo só para promoção? Primeiro, cai bastante. Segundo, que só essa frase aqui caiu assim já estava como certo, e só essa frase caiu assim já deram como errado. Por quê? Porque há um problema. Lembrando que o juiz, ele tem inamovibilidade. Ou seja, um juiz não pode ser mudado de lugar. Um juiz não pode ser removido de ofício, salvo interesse público. O juiz não pode ser removido do lugar onde ele estiver, salvo se ele concordar. Então, quando você promove um juiz, ele pode quebrar a inamovibilidade. Como isso é uma garantia que ele tem, ela vem na frente. Então, o juiz pode recusar a promoção, porque ele é inamovível. Daqui a pouco você promove ele e aí não tem mais vaga para ele, ele teria que ir para um tribunal. Ele fala, não quero, vou ganhar só 5% a mais, então não vale a pena, eu vou ficar aqui. Então veja, tem essa possibilidade que você tem que considerar. Outra questão, o juiz para ser promovido tem que ter 2 anos, mas tem um salvo. Por isso que eu coloquei presume, porque tem um salvo. Imagina que você precisa preencher as vagas de um juiz promovido e não tem ninguém. Aí tem um juiz lá, o Felipe, com 1 ano. Ô juiz, ô Felipe, tu aceita essa vaga lá do Uruguaiana? Bah, Uruguaiana? Tá bom. Aí eles promovem o Felipe com 1 ano. Então tem um salvo lá, ó, presume-se que você tem 2 anos na entrância. Salvo se não tiver ninguém, pega o primeiro que tá escrito lá. Tá? Por isso que eu fiz aqui um resumo só para ele, porque daí a gente discute.